A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. O nosso Senhor Deus, Ele está à procura de adoradores, aqueles que adorem em espírito e em verdade, porque assim o Pai o procura. Deus está procurando aqueles que amam Ele, aqueles que adoram Ele. Adorar o Senhor só na hora que está tudo bem, isso não é bom. Temos que adorar o Senhor todos os dias da nossa vida, até mesmo na hora que não estamos bem, que estamos mal, que estamos com lutas, que estamos com perdas, que aconteceu algo terrível na nossa vida. É difícil? É. No começo a gente sente aquele impacto, aquele frio, mas quando a gente acreditamos que confiamos em Deus, aí vem aquela fé. Não, Deus, Ele é fiel. Tá acontecendo isso comigo. Eu não procurei, mas aconteceu. Se aconteceu, porque Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar. Então a gente temos que ficar firme nisso, para que Deus venha nos socorrer. Deus, Ele só quer que nós confiamos nele, porque nós sabemos que Ele está no controle de tudo, porque tudo é dele, tudo foi Ele que fez. Nós somos dele. Então, por que nós se preocupar? Por que nós ficar ansioso? Por que nós ficar triste? Porque a Bíblia fala que não é para nós ficar ansioso por nada, nada. A Bíblia mesmo nos diz, não é para nós ficar ansioso por nada, nem por aquilo que vamos comer, nem por aquilo que vamos beber, não é para ficar ansioso com aquilo que nós vamos vestir. Não, porque Deus ele está cuidando de nós. Não tem por que ficar assim. Ele tem cuidado das flores, ele tem cuidado, que nem ele diz mesmo, tem cuidado de tudo. Então não tem por que nós se preocupar. Se a pessoa se preocupa, ela está caçando confusão para a vida dela. Ela está caçando confusão. Tem que deixar na mão de Deus e ficar em paz, confiando que tudo vai dar certo. Porque se Deus permitiu aquilo, Ele sabe por quê. E se nós se desesperar, se nós acovardar, ou se nós ficar fazendo coisas com as nossas próprias mãos, Deus ele vai tirar as mãos dele e a pessoa vai ficar sozinha e a pessoa vai sofrer. Sofrer até aprender a saber o que Deus quer que ela faça. Tem vezes que Deus quer que você se cale, tem vezes que Deus quer que você mude, tem vezes que Deus quer que você ore. Então você tem que saber o que Deus quer de você. É só você perguntar para Ele, ler a Bíblia, que Ele vai te falar. Tem uma palavra aqui maravilhosa para o seu coração que o Espírito Santo vai falar com você, que diz assim: Salmos 34. Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Meu coração se orgulha por causa do Senhor. Os desanimados ouvirão o que ele me fez e ficarão alegres. Venham todos e deem glórias ao Senhor junto comigo. Levantemos bem em alto o seu nome. Procurei o Senhor e ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo que havia em meu coração. Os fracos e pobres olham para o Senhor e recebem luz para o seu caminho. Nunca fico envergonhado. Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor e ele me ouviu, livrou-me de todos os meus problemas. O anjo do Senhor cerca com a sua proteção e livra quem ama a Deus. Vamos, põe o Senhor à prova e vocês vão experimentar a sua bondade. Feliz é o homem que confia totalmente no Senhor. Se você pertence ao Senhor, ame e obedeça a Ele. Para quem faz isso, nada falta. Até os leões novos e ativos passam fome, mas quem procura o Senhor nunca passa necessidade. Filhos e filhas, venham me escutar e eu lhe direi o que significa amar e obedecer ao Senhor. Você deseja ter uma vida longa e que vale a pena viver?
cuidado então com o que fala. Evite dizer mentiras e falar mal dos outros. Afaste-se do pecado e esforce-se para fazer o bem. Procure viver em paz com todos e esforce ao máximo para conseguir isso, pois os olhos do Senhor vigia bem de perto o justo, e ele ouve com atenção todos os pedidos que eles fazem. Mas para os perversos, o olhar do Senhor é de ira. Ele fará sumir da terra a lembrança dos maus. Sim, o justo pede ajuda ao Senhor, e ele o livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está sempre perto de quem tem o coração partido, o espírito humilde. O justo passa por muito sofrimento, mas o Senhor o livra de todos eles. O Senhor cuida do bem-estar físico do justo. Não permite que um único osso seja quebrado. O mal acabará destruindo o malvado. Quem odeia o justo será condenado, mas o Senhor livra da destruição a vida dos seus servos. Ninguém que confia nele será condenado. Glória a Deus. Que lindo, né? Tem muita gente condenada, porque muita gente que está sem querer saber de Deus, muita gente que está desprezando a palavra de Deus, muita gente que Deus está falando, 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 mas eles não estão nem aí. Mas quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas a pessoa, ela tem escolha. Ela pode escolher se ela vai obedecer à palavra de Deus ou se não vai. A nossa vida ela é feita de escolhas. Nós devemos escolher o que nós queremos na nossa vida. Mas se ela escolheu não obedecer a Deus, como Jonas, ele tinha que obedecer a Deus. Ele tinha que ir para Nínive, mas ele não obedeceu a Deus, ele foi para outro lugar. Então, Jonas foi um desobediente a Deus. Então, muita gente também desobedece a Deus. Davi era um homem de luta, um homem de guerra. E, no entanto, deixou de ir para a guerra para sentar no fundo do quintal dele para poder tirar uma folga. E acabou vendo a mulher se banhando e acabou cometendo adultério com ela. E a vida dele foi um fracasso. A vida dele teve consequências. Então a gente temos que ter boas escolhas. E se você escolher Deus, você está escolhendo um Deus maravilhoso para a tua vida. Agora, se você escolher desobedecer esse Deus, você vai estar caindo na mão do inimigo da tua alma, aquele que te odeia, aquele que te detesta e está querendo levar você para aquele lugar, né? Onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Esse lugar está escrito na Bíblia, que é o inferno. Então, nós temos que se apegar ao nosso Deus, o Deus que nos fez, o Deus que quer cuidar de nós, o Deus que quer nos proteger, que quer nos guardar. Então, nós temos que estar ao lado dele, não ao lado do inimigo, porque o inimigo ele não tem nada para nos oferecer, mas Deus ele tem tudo para nós, tudo que nós precisamos está nas mãos de Deus. É bastante a gente obedecê-lo. Davi, ele pediu perdão para Deus e que podia perder até a coroa, mas ele não queria perder o Espírito Santo. Olha que escolha linda que ele fez depois, né? Glória a Deus que ele voltou para o Senhor, se arrependeu. Jonas também voltou para Deus. Ele foi engolido pelo peixe, mas o peixe ele ficou orando dentro da barriga do peixe, o peixe vomitou ele e ele foi fazer o que Deus tinha para ele fazer, o plano que Deus tinha para ele. E ele deu tudo certo, porque ele voltou para o Senhor. Mas tem muita gente que não consegue voltar. Muita gente porque não quer voltar, porque deseja ficar no caminho errado. Porque se ele gritar socorro, Deus me socorre, Pai, me socorre, e Deus vai socorrer.
Deus socorre. Mas tem gente que não quer mesmo sair do pecado, prefere ficar no pecado e perde a salvação. E quando morre, vai ser tarde demais, né? Porque aí ele vai falar: eu deveria ter obedecido a Deus, eu deveria ter feito o que Deus mandou, eu deveria estar nos planos de Deus, mas eu escolhi essa vida. Aí já vai ser tarde demais, muito tarde demais, se ele não se arrepender. Mas se arrepender, Deus vai abençoar. Pode ser o pecado que for, pode ser o que ele tiver feito de errado. Não importa se ele matou a mãe dele, se matou o pai dele, se aconteceu dele ter sido pedófilo, não tem problema nenhum, porque se ele se arrepender de coração, Deus perdoa, porque Deus é misericordioso e ele dá para nós a chance da salvação. É bastante a gente pedir perdão e se arrepender, voltar para o caminho de Deus. E Deus tudo fará. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro por essas pessoas, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, completamente longe do Senhor, meu Pai, assim como Jonas, Senhor Deus, meu Pai, esteve, assim, meu Pai, como Davi esteve, meu Pai, estiveram longe de Ti, estiveram, Senhor Deus, meu Pai, passando, Senhor Deus, meu Pai, por coisas terríveis, fazendo, Senhor Deus, meu Pai, a desobediência, meu Pai. Davi, meu Pai, foi o mais, meu Pai, que foi mais além. Pai, Davi, ele teve um adultério e um homicida, Senhor Deus, meu Pai. Ele cometeu um assassinato e teve, Senhor Deus, meu Pai, adultério, Senhor Deus, meu Pai. Mas, meu Pai, ele se arrependeu, meu Pai, que essas pessoas também venham se arrepender, Senhor Deus, meu Pai, e venham voltar para Ti, Senhor. Oh, Deus abençoa, meu Pai, que teu Santo Espírito, meu Pai, venha convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Que eles venham, Senhor Deus, meu Pai, voltar novamente para os teus caminhos, que eles venham, Senhor, estar perto de Ti, para, meu Pai, poder, meu Pai, desfrutar, meu Pai, de uma vida boa, meu Pai. Meu Pai, quando morrer, Pai, que nós venhamos ser, meu Pai, pessoas, meu Pai, que venham, Senhor Deus, meu Pai, estar com o Senhor no coração, estar com o bem no coração, e tudo que for mal, meu Pai, que nós venhamos jogar para fora, Senhor Deus, meu Pai, porque não presta para nós e vai nos levar, Senhor Deus, meu Pai, para o lugar onde nós não queremos ir. Deus, Pai Todo-Poderoso, ajuda, meu Pai, essas pessoas, Senhor Deus, muda, meu Pai, o estado dela, muda, Senhor Deus, meu Pai, a vida dela, cubra ela, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, com teu santo poder, Senhor Deus, e guarda, Senhor Deus, meu Pai, de todo mal, de todo perigo. É que eu te peço, meu Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Fique todos na paz do Senhor Jesus.